Olá, olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Tá Ligado na Cidade, aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo certo por aí, gente? Hoje a conversa vai ser daquelas, viu? A gente vai falar de um tema que gera muito debate por aí, que é a maioridade penal. Será que baixar a idade penal resolve alguma coisa? Qual as consequências disso para a sociedade? Para ajudar a gente a entender melhor, a conversa vai ser com um convidado que entende muito bem do assunto. É o professor de Ciências Jurídicas, Fernando Gentil. A gente também quer saber o que os moradores da cidade pensam sobre as consequências legais dessa medida. Dessa vez, quem está no comando do quadro Tá na Rua é o repórter Matheus Andrade. E tem ainda o Atividade Legislativa com o nosso colunista Lucas Guerra, trazendo as principais informações sobre os trabalhos na Câmara Municipal. Vem com a gente que o Tá Ligado tá só começando. A polêmica sobre a maioridade penal no Brasil é um dos temas mais discutidos quando o assunto é criminalidade e juventude. Atualmente, a maioridade penal é estabelecida aos 18 anos, conforme o artigo 228 da Constituição Federal. Mas há debates recorrentes sobre a possibilidade de reduzi-la para 16 anos. Mas e aí? E se isso acontecer de fato aí? Reduzir a idade mínima para ser punido como adulto é realmente a solução? Ou será que é só um atalho cheio aí de outros problemas? E os impactos sociais também, legais dessa medida, como é que ficam? Pois é, difícil, complicado, né? Para nos ajudar a debater possíveis alternativas para a reabilitação de jovens infratores, o nosso convidado de hoje é o professor de Ciências Jurídicas, Fernando Gentil. Fernando, seja bem-vindo ao Tá Ligado. Opa, prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Fernando, para começar, né, para a gente ter por onde entender um assunto tão complexo como esse, hoje, a maioridade penal começando aos 18 anos, né? Como que a gente consegue entender por que 18 anos? Por que ela começa nessa idade? Perfeito. O direito penal ele estabelece dois critérios, né, para fixação de uma determinada maioridade. O critério que a gente pode falar, né, psicológico e o critério biológico. Psicológico é o entendimento do que aquilo que ele faz constitui aí um comportamento humano indesejado, né? Constitui então a ideia de um ato ilícito, um ato deletério, um crime propriamente dito. Mas o critério biológico ele foi estabelecido por uma política criminal, né? Estabeleceu-se a idade de 18 anos, mas se a gente for parar para pensar numa convenção internacional que trabalha os direitos de crianças e adolescentes, né, estabelecida já globalmente, essa idade não é pontuada, positivada. Por quê? Porque deixa para cada país estabelecer, né, conforme aí os seus entendimentos. Ô Fernando, atualmente então a gente tem como a maioridade penal a partir dos 18 anos. Isso. Mas a gente sabe que na sociedade acontece sim de pessoas, indivíduos menores de 18 também se envolverem em situações criminosas. Hoje, com a nossa realidade do Brasil, como é que é feita a diferenciação de pena para quem tem mais e para quem tem menos de 18? Perfeito. Quando a pessoa pratica um comportamento ilícito com menos de 18 anos, haverá a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069 de 1990. Lá está estabelecido, né, quem é criança, pessoas até 12 anos incompletos, e quem é adolescente, de 12 a 18 anos. Criança e adolescente, inicialmente, né, por questões terminológicas, elas não praticam crime. O que elas praticam é o denominado ato infracional, né? Criança e adolescente, por demais, não são presas, são apreendidas e não sofrem penas, sofrem medidas socioeducativas. Se a gente for ver, lá está pontuado que existem 6 medidas socioeducativas. E a ideia principal dessas medidas é uma natureza pedagógica, né? Para quê? Para que, obviamente, quando ela tenha aí seus 18 anos ou saia, porventura, né, de uma fundação casa, ela saia integrada à sociedade, né? Inclusive, como ela não pratica crime, ela sairia, né, com essa folha de antecedentes criminais, né, limpa. Observando só um detalhe, que como máximo de uma internação, que é a medida mais elevada de todas é 3 anos por fato, né, a possibilidade, né, que mesmo com ato infracional, ela acabe saindo com 21 anos de idade. Então, a idade máxima que ela pode ficar numa fundação casa é até os 21.
Até os 21, mas você disse que o máximo são 3 anos de permanência de internação. É de fato... Por fato. Por fato, claro. Mas seria esse tempo internação mesmo, lá dentro. Não tem uma vida fora da fundação. Não. Na verdade, você tem outras medidas. Igual a gente tem, né, dentro do direito penal, a gente tem alguns regimes, que as pessoas até conhecem mais como os regimes. A ideação é a mesma das medidas socioeducativas. Seria basicamente aquela ideia do regime semiaberto ou aberto. Exatamente, né? Então você tem regime fechado, dentro daqueles que praticam crimes depois dos 18 anos, é a mesma ideia da internação, né? Então você tem a chamada semi-internação ou semi-liberdade, como se fosse tecnicamente, né, o regime semiaberto. Então assim, é bem parelho, só que com propostas um pouco distintas. Certo. E hoje a gente tem como medir a efetividade dessas questões que você apontou de alguma forma? Sim, né? A gente tem dentro, pelo menos, da delegacia, né, um levantamento dos crimes que são realizados e dos atos infracionais que são realizados. Por que esses crimes são levantados? Até mesmo para que se possam estabelecer medidas de segurança efetivas, né? Políticas de segurança, políticas criminais. Então, assim, olha, em determinada região está tendo mais tipo de ato deletério. Então, vamos fazer, né, um determinado ato, né, operacional, ou seja, policial, para quê? Para tentar diluir, obviamente, aquele tipo de criminalidade. Ou, porventura, estabelecer, né, medidas mais educacionais, educativas. Para quê? Né? Porque se eles observem, vamos supor que sejam mais adolescentes praticando os atos infracionais, talvez com educação, né, porventura, retire esses jovens aí, obviamente, dessa possível, né, futuro delinquente. Bom, já demos um panorama geral aqui de como é a situação atual, levando em conta maiores e menores de idade no Brasil. Está na hora de fato, a gente começar a falar dessa questão, dessa discussão sobre a possibilidade de redução, né? Então, vou fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa no estúdio, que está na hora da gente ouvir a galera que está do lado de fora também, né? Vamos começar por eles. É isso aí, Thiago. O repórter Matheus Andrade, dessa vez, foi perguntar para os moradores de São José se eles são a favor ou contra a redução da maioridade penal. Bora então conferir o quadro Tá na Rua. Um tema que sempre gera polêmica, redução da maioridade penal. Atualmente no Brasil é 18 anos, mas tem gente que defende a redução para 16 ou até mesmo para 14 anos. Para descobrir o que a população de São José pensa sobre esse assunto, eu vim até o centro. Bora descobrir. Miguel, redução da maioridade penal, o senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor. Por quê? Eu acho que, por exemplo, se uma pessoa pode votar com 16 anos, ele tem que pagar e tem que ser responsável pelos atos dele com 16 anos também. Então, se abaixar a maioridade, eles vão pensar antes de fazer uma arte, né? Fazer uma bobeira, fazer uma maldade com a pessoa. Então eu penso dessa maneira. Carlos é a favor da redução para 16 anos, 14 não. 14 não, 16 anos para mim é uma idade ideal para a pessoa ser responsável por aquilo que fez. Vai diminuir a criminalidade, na sua opinião? Diminuir não vai, porque a pessoa que quer fazer uma coisa errada, para ela não importa se tem 16, tem 14, tem 15, mas pelo menos a pessoa vai pensar mais, sabendo que o que ele vai fazer agora, ele vai ser punido com prisão. Amarildo, redução da maioridade penal, a favor ou contra? Eu sou a favor. Eu acho que tem que reduzir 16 anos porque é o seguinte, você já pode votar, você já pode colocar um deputado, um prefeito ou um vereador para responder pelo país, você tem autoridade para poder responder pelos seus crimes, pelos que você praticar de errado. Né? Vai diminuir a criminalidade, diminuindo a maioridade penal? Pode diminuir, mas uma coisa que é uma faca de dois gumes aí, né? Porque de repente você levar a criança também lá para um presídio, não sei se vai resolver, mas se não tiver uma forma de educar, só levar por levar também, no outro dia ele vai estar na rua, não vai mudar nada, né? Acredito que tem que ter uma reforma no judiciário também, questão principalmente das penalidades, porque hoje em dia a pessoa fica 800, 700, 500 anos de condenação, porém, com 1/3, 1/4 de cumprimento disso, ele sai quase ileso, né? Então, você não sente a justiça sendo feita. Reduzir para quanto? Para 16 anos, seria ideal. 14 não. 14 muitas vezes não tem nem consequências do que está fazendo. Com 16 ele já pode votar. Acho que se o adolescente tem discernimento para ter uma ação, fazer algum mal para alguém, acho que ele tem que ter a responsabilidade de assumir com as consequências.
E quais outras medidas o senhor acha que podem ser necessárias para estimular a segurança pública? Por exemplo, investir desde cedo na educação seria uma saída? Investir na educação, saúde, é tudo que a população não tem. Os juízes terem um padrão para análise dos processos. Hoje prende na audiência de custódia, solta, mas foi preso porque estava com uma arma, ou assassinou, furtou, assaltou. O cara sai na audiência. Tô aqui com a Jéssica e ela me disse que é a favor da redução da maioridade penal. Por que, Jéssica? Porque se a pessoa ela tem idade suficiente para estar cometendo crimes, ela também tem idade suficiente para estar respondendo sobre eles. Já que a gente tem idade para votar a partir dos 16 anos e tem esse direito, a gente também tem o direito de estar tranquilo nas ruas, né? Olha, pessoal, hoje aqui no centro as pessoas ficaram mais a favor da redução da maioridade penal. Algumas 16, algumas 14, outras defendem mudanças até mesmo na lei. E também tem aquelas que defendem outras mudanças na sociedade, como mais investimento em educação e em outras áreas. Mas e vocês aí no estúdio? Qual a opinião de vocês? Pois é, né? O Matheus conversou ali com uma galera no centro de São José e pelo menos todo mundo que ele conversou ali disse que é a favor dessa redução. De volta então aqui no estúdio com o nosso entrevistado, o Fernando Gentil, professor de Ciências Jurídicas. A gente também estava falando aqui no estúdio, né, enquanto a gente assistia a matéria, que tem um levantamento com um número bem expressivo de brasileiros que são de fato a favor e um número bem pequeno de brasileiros que são contra essa redução, né? Quero que você comente um pouquinho. Exato, né? Como a gente estava falando, existem estatísticas, né, que apontam aí cerca de 90% favorável à redução da maioridade penal, com o principal argumento do quê, né? De que grande parcela dos menores hoje de 18 anos, eles acabam praticando crimes porque eles são captados aí, obviamente, pela associação criminosa, né, ou até mesmo em virtude de tráfico de drogas. Então, eles partem da premissa de que reduzindo a maioridade penal, por conseguinte, nós tiraríamos, né, essas adolescentes de 16, 17 anos aí, né, levando eles aí para serem apenados e tudo mais, né? Então, tira a captação que o tráfico hoje realiza e materializa. Em contrapartida, né, digno de nota falar que a maioridade penal está na nossa Constituição, tá? E o que acontece? A nossa Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, ela desenha o que a gente chama de cláusulas pétreas, cernes inabolíveis, núcleos de intangibilidade. Essas cláusulas pétreas são normas que não podem ser alteradas, inclusive por emenda constitucional. E por que não podem ser alteradas? Porque elas trazem a identidade da nossa Constituição e trazem uma segurança, tá? Quais são as cláusulas pétreas estabelecidas no artigo 60, parágrafo 4º? Nós temos, né, a forma federativa de Estado, nós temos a separação das funções do poder, de forma então que o executivo não se sobrepõe ao legislativo, o legislativo ao judiciário, né? Temos a questão do voto direto, secreto, universal e periódico, né? E temos derradeiramente os direitos e garantias individuais. Como foi pontuado no início da nossa conversa, né, está no artigo 228 da nossa Constituição, a maioridade penal aos 18 anos. Então, para muitos, não há como nós mexermos, né, até mesmo em virtude de se encontrar posto na nossa Bíblia política. Como que a gente poderia, então, modificar, fazer essa redução? Somente a partir de uma nova Constituição. Porque quando a gente cria uma nova Constituição, a gente fala que essa nova Constituição ela é inicial, ilimitada e incondicionada. Eu posso estabelecer lá um novo mundo, é como se fosse uma carta em aberto, onde eu posso pontuar aquilo que eu bem entender. Mas, de acordo com a nossa Constituição hoje vigente, não seria possível, né? Não, você estava falando de todos esses pontos, né? E a gente viu a opinião das pessoas, muitas pessoas a favor dessa redução, acaba mostrando que tem um ponto de vista um pouco moral, de uma visão da população de forma geral a respeito dos crimes, e não, como você apontou esses detalhes, científica, né? Com base em dados e com base do que é compreensível do assunto, né? Não, sim. Inclusive já tivemos aí 2 propostas de emenda constitucional recentes, né, buscando a diminuição da maioridade penal. Uma delas, se não me engano, é de número 171, né, que falou que a redução da maioridade penal seria para os 16 anos, e depois, como ela não passou, eles tentaram modificar para somente os crimes hediondos, né, com 16 anos e os demais atos ilícitos aos 18. Bom, eu vou te interromper só um pouquinho, Fernando. Eu sei que é um assunto que é denso e tem como a gente discorrer bastante a respeito dessa discussão que ainda existe o tempo todo na sociedade e também no legislativo. O tempo do primeiro bloco acabou de terminar aqui, mas a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Você não sai daí.
De volta com Tá Ligado na Cidade, a gente segue com informações do Legislativo. Desta vez, claro, a gente vai falar sobre a maioridade penal, que é o tema do programa de hoje. Exatamente. A lei que estabelece a maioridade penal no Brasil é o artigo 228 da Constituição Federal de 1988. E ele diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Legislação especial. A maioridade penal de 18 anos está relacionada com a doutrina da proteção integral, uma diretriz internacional que define como criança todo ser humano com menos de 18 anos. O Brasil e também a maioria dos países do mundo são signatários da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que estabeleceu essa diretriz aí. Outros documentos que legislam sobre a maioridade penal no Brasil são o Código Penal, que define quais indivíduos são isentos de pena, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera como crianças pessoas até a véspera de completar 12 anos. É isso, então, de volta aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Fernando Gentil, professor de Ciências Jurídicas. Professor, a gente estava falando, então, no primeiro bloco, a respeito dessa discussão que ainda existe, ainda é frequente. A gente sabe que está na sociedade, então está no legislativo também. E você estava falando a respeito de algumas tentativas de fazer essa redução acontecer de fato na lei. Quero que você retome esse raciocínio, por gentileza. Perfeito. Foram duas PECs, né? O que é PEC? Proposta de Emenda Constitucional. Note que para a PEC ela passar, ela precisa de 3/5, né, do número aí que integra a Câmara. Então, 3/5 passar nas duas casas e nos 2 turnos, total. Tá. Tivemos duas. A primeira buscando a redução dos 18 para os 16, que não passou, e a segunda buscando a redução dos 18 para 16, mas somente para crimes hediondos. Essa teve a crítica de que, teoricamente, nós estaríamos aí deturpando o sistema, porque não faz sentido reduzir só para determinados ilícitos e não para todos, né? Mas, tirando o apontamento relacionado à cláusula pétrea, existem vários outros apontamentos técnicos, né? O primeiro deles é que, tecnicamente, né, quando a gente fala de presídio, e se eu parto da premissa que com 16 anos a pessoa vai praticar um crime e não um ato infracional e vai ser presa e não sofrer, né, obviamente, medida socioeducativa, ela tem que ter uma cadeia, um local para que ela possa ser inserida. Tudo bem. Só que esse dinheiro é um dinheiro que sai do Estado, né? O Estado, a gente fala que são chamados direitos prestacionais, direitos de segunda dimensão. São direitos sociais, econômicos e culturais. Então, o Estado, ele, para buscar uma dignidade humana de todos os indivíduos, tem que investir em segurança, lazer, educação, saúde, e são 12 direitos. Acontece que muitas vezes, por mérito administrativo, a gente sabe que um gestor não vai colocar o dinheiro em presídio. Então, se a gente reduz a maioridade penal, a gente vai estar trazendo, tecnicamente, né, uma maior população carcerária. E trazendo uma maior população carcerária, né, teremos mais gastos e mais despesas, né, e não somente isso, nós estaremos, de certa forma, inserindo eles na criminalidade cada vez mais cedo e trazendo, né, talvez ensinamentos deletérios mais avançados para um pessoal mais jovem. Ainda que tenha a premissa, né, a discussão, que é o lado favorável, que fale assim, olha, mas se eu reduzir a maioridade penal para 16 anos, eu estou evitando a captação, né, de 16 a 18 anos por parte, né, tecnicamente, do tráfico de drogas, também tecnicamente não convenceria. Por quê? Porque a gente traz essa discussão, pelo menos na parte jurídica, que nada impediria, né, obviamente, que o tráfico de drogas ou o crime organizado, que seja, comece a cooptar pessoas cada vez mais cedo. Então, fala assim, olha, se é 16 anos eu posso ser considerado criminoso, então vou pegar pessoas com 15, 14 que vão continuar sendo aviãozinhos, né, ou realizando aí determinados comportamentos ilícitos, sabendo que eles não estariam praticando crimes, mas sim atos infracionais. Não resolveria, não atacaria o problema de fato, né? Não atacaria o problema de fato. E daí a gente entra na outra discussão, que é uma discussão também de questões políticas, né? Por quê? Porque ao invés de investir em presídios, dentro, obviamente, daquele orçamento que é limitado, quando a gente fala em orçamento limitado de direitos prestacionais, a gente fala de reserva do possível, né? E fala do mínimo existencial, aquilo que a gente tem que investir, pensando nessa premissa de política pública, né? Então, ao invés de investir em cadeias, né, ou trazendo cada vez a redução da maioridade penal, seria interessante investir na educação, né? Educação para quê? Para que evite que as pessoas cada vez mais novas, querendo ou não, entrem, né, no mundo
criminoso. Ou não somente educação, mas também investir em esportes, né? Algo que poderia dar a elas, então, uma outra visão, uma outra premissa. Fernando, quero agradecer muito pela sua participação. Obrigado por ter compartilhado todas essas noções aqui com a gente. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Só tenho que agradecer, né, obviamente, a receptividade de vocês, tanto do Marvin, né, quanto do Thiago, e agradecer também aí a todos. Valeu. Obrigado e fica o convite para as próximas. Thiago, a gente vê o quão complexo é um assunto como esse, a dimensão até das mudanças que ele apontou, né, da forma que elas precisam acontecer, de que é possível que elas aconteçam, esse assunto complexo, né? Rende, né? Com certeza daria para a gente ficar aqui conversando por mais alguns blocos, mas nosso tempo está curto, então a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Tá Ligado. No próximo bloco ainda tem o quadro Atividade Legislativa. Até já. Galera, já de volta com Tá Ligado na Cidade para falar dos trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. Bora? Bora! Chegou a hora do quadro Atividade Legislativa. E quem traz as informações pra gente é o nosso colunista Lucas Guerra, que vem como já sempre. pra cá, como Fala sempre. aí, Tá Marvin, aqui. como é que Bom, tá? Guerra. E aí, Guerra? E aí, Thiago? Bem-vindo mais uma vez. Meu cadastro tá quase desamarrando. E aproveita que você já sentou, já Posso? amarra, vai Então, trocando uma ideia a gente com a vai conversando gente. enquanto eu... E vai falando com a gente a respeito do tema de hoje, Guerra. Que hoje a gente está aqui falando sobre a redução da maioridade penal, que é uma discussão bem constante na sociedade. No legislativo, acho que também acontece, mas você trouxe alguns outros aspectos relacionados a esse tema, né? Sim, eu acho fundamental vocês tratarem esse tema e trazer que quando a gente fala justamente de assuntos como esse, né, maioridade penal ou a redução da maioridade penal, que muitas vezes já entrou em debate aqui, por mais seja um conceito ou uma ação que a gente pensa do Estado, digamos assim, né, do país como um todo, nacionalmente, indiretamente se aplica no município e projetos e questões são discutidas, debatidas a âmbito municipal também. Mas Sim. eu queria aproveitar esse tema para falar de uma outra coisa. A gente sabe que muitas vezes a criminalidade ela é multifatorial, né? A gente não pode determinar um único fator e muitas vezes está atrelada à falta de oportunidades. Sim. Né? E uma das coisas que mais transforma é a educação, principalmente para crianças e jovens ali que acabam sendo marginalizados ou têm uma condição social um pouquinho mais baixa. E nesse sentido, São José tem um grande destaque, não sei se vocês falaram isso no programa, que é a Fundas. A Fundação Hélio Augusto de Souza, que ela realiza atividades extracurriculares com os alunos no contraturno escolar. Então, são várias atividades. Os alunos aprendem sobre música, artesanato, horta, conceitos fantásticos ali e tem um lado super positivo também, porque se o aluno recebe esse apoio da Fundas no contraturno escolar, ele não vai para a rua. É verdade. A gente sabe que muitas vezes aquele contato, né, das crianças com alguém ali que está mal intencionado, apresenta para ela uma realidade que ela acaba sendo levada para aquela realidade, ensina que muitas vezes o crime pode ser uma solução e não a educação. Então a criança na rua pode ter esse contato, na Fundas não. Ela aprende, ela tem exemplos, inclusive na Fundas tem cursos de capacitação, ou seja, a criança pode encontrar um futuro. Eu tenho uma lembrança muito interessante da Fundas, que veio aqui na Câmara, uma professora levou os alunos para conhecer a Câmara e conhecer a TV. Sim. E ela agradeceu muito pela oportunidade, porque ela falou assim, para eles, o que eles precisam entender é que é possível. Sim, e se vocês abrem as portas, você mostra que é possível. E a Fundas tem feito isso. Então é uma ótima oportunidade para a gente coibir casos que poderiam ser levados à criminalidade. E também o enfoque na educação, né? A Fundas tem, obviamente, esse horário educativo, mas São José tem leis e projetos de lei, né, em debate, em discussão sobre esse assunto. Eu queria citar um aqui, que cria na escola o Dia da Cidadania. Eu acho muito legal falar isso, por quê? Porque se você ensina para a criança desde jovem os conceitos de cidadania, esse olhar cidadão, de respeito, de valorização, de que todos têm o seu direito, de que todos são iguais perante a lei, ou seja, você pode desconstruir esse olhar que a professora
professora da Fundação falou, a criança pode olhar e falar, não, se eu vim de uma família pobre, eu vou lutar, eu vou tentar o acesso, eu vou conseguir. E a partir de cidadania, você transforma a mentalidade, você faz com que aquele aluno, ele conheça o que ele pode, onde ele pode chegar, e as ferramentas da cidade que podem levá-lo a conseguir um papel de destaque. Acho que muitas vezes a falta de conhecimento é o que leva muitas crianças a acharem que não tem para onde ir. Qual seria a saída? E a gente mostrando isso, a gente transforma. Ou seja, a educação, a Fundação faz esse papel, é fundamental aí para a gente poder construir uma sociedade melhor e, de fato, não ter que debater essa questão da maioridade penal, né? Que é uma questão muito triste. Certamente. Perfeito, Guerra. Obrigado mais uma vez por trazer a informação para a gente. Pensei que hoje eu ia ensinar a amarrar sapato. Amarrar. De repente, semana que vem, ó, você não perde. Quem sabe na semana que vem vai ser o dia que a gente vai debater cadarços aqui no Tá Ligado? Tchau, obrigado pela companhia. Até semana que vem.